Aos que estão presentes, boa noite. A gente vai dar início a mais um encontro aqui da Liga BIM. A nossa colega Kessia pediu mil desculpas por não poder estar aqui conosco. Teve um probleminha, nada sério, mas ela não vai poder entrar hoje. E pediu que a gente, então, fizesse nosso encontro mesmo assim. E eu dou, então, boas-vindas a vocês. Peço para aqueles que tiverem se sentirem à vontade, que liguem vossas câmeras e que consigam, né, cooperar conosco, né, na medida do que o assunto for avançando, que vocês possam também dar sua opinião e tudo mais. Então, eu peço aí, quem se sentir à vontade, quem quiser, que pode ligar aí as câmeras para a gente poder se ver bem, para a gente poder interagir melhor. Tá? Obrigado, Edson. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Pamela. Vamos lá. Então, vamos começando aqui nossa conversa. Quem não tiver com o microfone funcionando, algum problema assim, quiser interagir pelo chat também, não há problema. O Ari está dizendo que está sem áudio. Eu não sei se é alguma coisa que você precisa habilitar aí, Pamela, que o Ari está dizendo que não está com áudio. E realmente está sem o microfone, no caso dele aqui, né? Está sem o microfonezinho. Talvez, quer dizer, até o microfone está habilitado ali, só não estou te ouvindo. Talvez seja alguma coisa aí, que aqui o microfone Alô? está habilitado. Me ouvindo agora? Agora sim, ótimo. Beleza. Flaviano, tudo bom, Flaviano? Que bom revê-lo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Graciele, tudo bem? Ótimo. Então, vou fazer uma rápida introdução para a gente começar e não perder muito tempo. A ideia aqui da Liga BIM é ser um espaço de troca, um espaço de compartilhamento sobre questões ligadas a BIM em prefeituras, mais precisamente, né? Em termos de sua implantação, do seu desenvolvimento, da sua conduta, né? Frente às dificuldades que a gente sabe que existe dentro da questão pública, dentro das questões ligadas a burocracias e da necessidade que nós temos de fazer isso da melhor forma possível. Então, esse espaço é um espaço de troca, é um espaço que foi idealizado para ser de bom proveito para todos, né? Da gente poder, daqui a pouco tempo, também compartilhar documentos, compartilhar modelos, compartilhar coisas que venham a acrescentar para as secretarias de todos nós, para as prefeituras de todos nós. Tá? Então, esse é o espírito. A gente pede que mantenhamos um espaço saudável, né? Então, questões ligadas à política, aquelas desavenças que normalmente a gente ouve por aí, que não seja esse aqui o local para isso, mas que a gente venha realmente somar, né? Discutir pontos para somar sobre a questão pontualmente de BIM. A gente pensou que pode ser mais proveitoso que cada encontro desse, que vai acontecer de 15 em 15 dias, tenha um tema norteador, para que as coisas fiquem mais proveitosas e a conversa não fique voando para todos os lados. E para hoje, o tema que nós pensamos foi conversar sobre consultorias BIM, isto é, como desenvolver um processo de implementação com orientação, ou mesmo contratando, ou sendo desenvolvido dentro da própria secretaria. Qual seria os melhores caminhos, ou não tentando dizer melhores, mas quais seriam os caminhos possíveis para se ter uma implementação orientada, devidamente orientada, para que a gente tenha êxito. Então, a ideia é que a gente possa pôr aqui à mesa diversas possibilidades sobre isso e discutirmos modelos, tá? De novo, acho que não tem uma questão de certo ou errado, mas são modelos que podem ser aplicados em diferentes circunstâncias, tá? Então, está aberta aí a sessão. A questão seria
implementação orientada, seja ela por uma consultoria ou por outros mecanismos. Então, fica aqui o tema para que vocês possam refletir e a gente possa discutir junto. Eu posso começar, só para instigar um pouco aí a conversa, que sempre no começo o pessoal fica assim um pouco dormindo, né? Natural. Vamos lá. Eu diria que existem 3 modelos para a gente chegar a uma implementação orientada. Tá? O modelo mais simples, do ponto de vista da burocracia, que seria a própria secretaria ou o próprio órgão ou aquela instituição desenvolver competências acerca de BIM, então ir atrás, estudar, ver como é que aquilo pode ser feito, experimentar coisas, fazer o seu plano de implementação de BIM. À medida que a equipe então vai se aprofundando naquilo, ela vai gradativamente incorporando aquilo no seu dia a dia. Seria uma primeira alternativa. Uma segunda alternativa seria a contratação de uma empresa externa. Né? Então, abre-se uma licitação, uma carta convite ou licitação, aí o modelo depende de uma série de questões, principalmente valores, e uma dada empresa absorve aquela possibilidade, aquela demanda, né, que é a implementação. Então, essa empresa fica como consultora de todo o processo de implementação, certo? Norteando como é que tem que ser, o que tem que fazer, treinando, etc. E um terceiro ponto seria uma contratação por parte do órgão de uma pessoa, de um profissional que detenha aquele conhecimento e possa vir a fazer parte do quadro da prefeitura. É uma modalidade um tanto diferente. E, nesse caso, não é uma contratação por licitação, porque não é uma empresa que está sendo contratada, é sim um profissional que está sendo contratado para assumir um cargo dentro daquela secretaria, né, lá dessa prefeitura, dita prefeitura. E ele, uma vez empossado naquele cargo, pode ser, então, o coordenador deste processo de implementação. Obviamente, levando em consideração que esta pessoa detenha conhecimentos, né, tenha habilidades, conhecimentos e atitudes ligadas à BIM. Então, eu diria que temos essas 3 alternativas. Quem tiver mais alguma alternativa que queira compartilhar conosco ou queira colocar aqui sua opinião acerca de qualquer uma delas, a mesa está posta. Lembre-se que vocês podem levantar a mão, né? Tem um recursozinho aqui para levantar a mão, e se vocês quiserem a fala, e assim a gente pode ir chegando a algumas conclusões diante dessa discussão. E aí, o que vocês acham desses 3 pontos? Acham possíveis? Acham quais que vocês elegeriam nas suas situações o mais adequado? Ari, eu acho que você está sem áudio, não estou lhe ouvindo. Oi, tô aqui. Opa, agora voltou. Tô te ouvindo. Isso. Bem, você falou de 3 modelos, né? O seu primeiro modelo, que é a ideia das pessoas procurarem uma capacitação, né? Procurar entender primeiro o que é o BIM. Eu acho que é um bom modelo, né, para começar, né, considerando que serviços públicos, essa questão de você já entrar, né, com a implantação de cara, não é algo assim tão simples, né, no setor público, né? Sim. Então, começar com uma conscientização da importância do BIM, né, se informar do que é o BIM primeiro, é uma boa alternativa.
Eu acho que essa questão da repartição pública, né, do órgão, etc., ir atrás de um entendimento do que é o BIM é um bom começo. E depois de feito esse entendimento, procurar uma consultoria de BIM, né, para auxiliá-los em começar, né, alguma coisa. Inclusive, essa parte inicial de adquirir conhecimento sobre o que é o BIM, como ele pode ser aplicado, também pode ser feita, né, um trabalho preliminar de uma consultoria. Né? Verdade, sem dúvida. A Sinara está com a mão levantada. Diga, Sinara, boa noite. Oi, boa noite, estão Olá. me ouvindo? Sim, sim, Olá, estou. tudo bom? Tudo bem aí, Rogério? Como vai, Tudo pessoal? ótimo. Então, atendendo um pouquinho a provocação aí do Rogério, né? Na verdade, a gente está nesse caminho da questão do BIM em Belo Horizonte desde meados de 2019, e logo depois veio a pandemia, e aí a gente mudou um pouco o formato dos nossos trabalhos, mas a gente passou por um processo de constituição de um grupo técnico BIM, algumas pessoas com algum conhecimento sobre a matéria, outros com conhecimento nenhum, alguns já com experiências em desenvolver e modelar projetos, outros querendo entender o que é que significa a sigla, e isso já envolvendo 4 órgãos na prefeitura. Um órgão que cuida de obras e projetos em áreas de vilas e favelas, um outro que faz a mesma coisa na cidade formal, a Secretaria Municipal de Política Urbana, que toda a questão do licenciamento, alvará, parcelamento solo, etc., também com uma equipe integrante desse grupo técnico, a Companhia de Trânsito da cidade, a BH Trans, então toda a parte de infraestrutura relacionada com o sistema viário, etc. A gente tem uma equipe, um grupo de representantes no nosso GT, também a Secretaria de Modernização Administrativa. Então, a gente começou com uma tentativa de nivelar um pouco o conhecimento em relação a esses órgãos, porque era muito díspare esse conhecimento, uns bem mais adiantados que outros. Então, o nosso papel no GT durante esse 1 ano e meio foi muito nesse sentido de buscar, e aí tem uma farta disponibilidade documental em vídeo, em artigos, em cartilhas e tudo mais, que facilita muito, né? E a gente fez um trabalho interno de divulgar mesmo o tema e, no grupo técnico, estabelecer algumas metas internas dentro desses órgãos. E depois disso a gente entendeu como isso envolve 4 órgãos, não dava para ser uma pessoa de um órgão, porque interfere lá no órgão, na secretaria ou na autarquia vizinha. Então, e também haviam expectativas diferenciadas dentro desses órgãos. Daí a gente partiu para uma tentativa de contratação de consultoria para elaboração de planos de implementação BIM, que serão 4 para cada um desses 4 órgãos que lidam com serviços de arquitetura, engenharia e obras na cidade. E a partir desses planos de implementação BIM, que obviamente terão pontos comuns, mas que terão pontos alinhados com a especificidade de cada órgão, aí, depois dessa consultoria inicial e até com 2 pilotos, um de edificações e um de infra, atrelado ao desenvolvimento desse plano de implementação, a gente pretende que, com o resultado desse primeiro trabalho de consultoria, os órgãos possam caminhar mais autonomamente, cada um com seu plano de implementação e desenvolvendo suas equipes, seus treinamentos e etc., com um fio condutor dentro do GT. Era um pouco do relato do que a gente está vivenciando aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Vocês já chegaram até onde, Sinara? Então, a gente está tentando licitar, e eu queria muito que essa nossa discussão, se não hoje, em algum dia, passasse por essa questão da licitação.
porque a licitação, a gente tentou já por 2 vezes e tivemos problemas de interessados na licitação. Fizemos primeiro um formato de pregão eletrônico, uma foi deserta e a outra chegamos a ter proposta, mas a empresa teve alguns problemas enfim, a licitação acabou também não logrando êxito. Estamos, nesse momento, formatando mais uma tentativa agora na modalidade de tomada de preço, com esse escopo de elaboração de plano de implementação BIM, envolvendo os 4 órgãos, desenvolvimento de 2 pilotos, com todo o diagnóstico que o plano de implementação BIM aponta que deva ser feito, para que depois a gente faça os trabalhos um pouco mais específicos dentro de cada um dos órgãos. Então, nós estamos com a expectativa de publicar aí, nas próximas semanas, a 3ª tentativa de contratação via licitação, não é brinquedo, não. Imagino. Você poderia divulgar aqui, né? Quando estiver já na rua, divulgar o edital aqui, porque de repente... Claro, quanto mais gente souber disso, né, mais chance a gente tem de ter empresa que possa prestar esse serviço para a gente aqui. Nós temos recurso financeiro, nós temos vontade, a gente já se ajustou aí às limitações que a pandemia impôs, então nós estamos muito interessados em dar esse pontapé de uma forma, assim, com um apoio externo, porque as questões internas vão, né? Vão, mas se você não tem um externo, às vezes é necessário isso no órgão público, apontando o que tem que ser feito e colocando num documento o que tem que ser feito, é difícil para o funcionário de carreira levar isso para a chefia, mostrar as vantagens e etc., porque fica parecendo que é um desejo pessoal, que é um ensaio pessoal e etc. Então, a gente acha importante ter essa visão externa, inclusive para ver as potencialidades e as limitações que a gente tem no enfrentamento dessa jornada aí, que não é rápida, né? É verdade. Bom, é bom saber que vocês já estão aí nesse ponto, estão prestes a fazer essa 3ª rodada, espero que dê certo, né? A gente dizia, quando criança, 3ª é a negra, que era quando, né, quando ia dar certo. É isso aí, Rogério. A gente dizia isso, então espero que dê certo, para que vocês pulem para essa nova fase aí de implementação. Acho que, e a gente tendo esse canal aqui para ajudar a divulgar, eu acho que tem grandes chances aí de ter mais empresas, né, se habilitando. Acho que e aí a gente compartilhar, a minha expectativa aqui na Liga BIM Prefeituras é bem essa, assim, a gente compartilhar mesmo as experiências que estamos vivenciando e as dificuldades que estamos enfrentando, justamente para ver onde é que pode estar acontecendo algo que outro já vivenciou, e aí conta para a gente, nós não vamos repetir o mesmo erro, não, vamos ir cometendo erros diferentes, né? Os repetidos a gente... Exatamente, cobertíssima de razão. Que bom, obrigado. É isso aí. Mas alguém mais tem alguma experiência similar, assim, que já está em secretaria fazendo algum tipo de implementação, que queira relatar como é que foi a sua implementação? Posso falar? Por favor. Rogério, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Marcos Romano, da Prefeitura do município de São Paulo. Certo. E é a primeira vez que fui chamado para este maravilhoso encontro. Lamento não ter estado presente no primeiro, mas sempre há tempo, né? Ótimo, claro. E estou nesse grupo do AISABESP, né, de BIM, porque estou aprendendo e muito entusiasta do BIM. E já ouvi a colega mineira relatando algumas coisas, né? Muitos dos relatos dela eu também concordo. E a experiência que eu queria passar para os colegas, e você, Rogério, fique à vontade para cortar o meu microfone, porque eu não tenho fim. Você citou aí uma fala de quando nós éramos crianças, e eu vou falar outra também que as nossas mães falavam, né? É um saco sem fundo. Certo, é verdade.
Mas rapidamente é o seguinte, eu estou na Secretaria Municipal de Habitação e a gente começou a fazer uma experiência que até o momento tem sido muito positiva, que é a implementação do BIM no Departamento de Gestão de Projetos de Habitação de Interesse Social, né? A SEAB aqui em São Paulo hoje é exclusivamente uma secretaria que atende HIS, né? Ela foi dividida, as outras questões passaram para outra secretaria, e nós tivemos uma primeira experiência que foi falar e fazer sem muito detalhe, sem muito aprofundamento, a aplicação de BIM num empreendimento que a gente chama de empreendimento Esmeralda. Ele teve um sucesso relativo, porque não era uma coisa muito aprofundada. E aí todo mundo gostou, né, da experiência e resolvemos aprofundar um pouquinho mais. Então, com apoio de gerenciadora, com apoio do CAL, com apoio das BEA, apoio de outros profissionais, a gente conseguiu fazer um caderno BIM SEAB. Lógico. Oi? Conheço, inclusive. Então, eu não vou falar muito, porque senão você vai me desmentir. Mas, na verdade, é um primeiro, né? A gente tem consciência de que ele precisa ser melhorado, evoluído, muita coisa precisa ser acrescentada, mas qual é o resultado disso? Diferentemente da colega de Belo Horizonte, a gente lançou uma licitação o ano passado para a contratação de empresas especializadas ou consórcios para desenvolver projetos de HIS com a metodologia BIM. Nós tivemos sucesso porque ela não foi deserta, ok? Certo. Mas eu, né, não preciso falar que estou na lida há muito tempo, né? Os cabelos brancos não é pintura, né? São originais. Eu achei que poderia ter tido muito mais procura. Certo. Muito bem. Mas tivemos participantes, né? Foram vários consórcios, tivemos três lotes, somando ao todo 11 projetos em 11 terrenos variados de tamanho, de topografia, mas basicamente na mesma região, que é a região sul de São Paulo, que é uma operação urbana. E tivemos alguns desclassificados e classificamos 3 consórcios, né? Teve réplica, contra-réplica, questionamentos, enfim. Tudo aquilo que uma licitação normal prevê, esta que era inédita, certamente com muito mais questões. E a gente recorrendo, né, aos apoios de gerenciadora, né, da própria Asbeia. Muito bem. E tivemos os vencedores. Eu liguei para o presidente da Asbeia, na época, o Henrique Melliga, e também para a Miriam Ador, né, que é do meio aí, para questionar por que tivemos poucos interessados e dos 3 consórcios, 2 são de fora de São Paulo. O que eu acho muito positivo, porque nós somos Brasil, né? Então, sim, alguém da Bahia, alguém do Ceará, alguém do Rio Grande do Sul estar interessado no serviço em São Paulo, eu particularmente acho isso muito positivo. Mas estranhei que os escritórios de São Paulo não tiveram interesse. E ela me deu explicações que eu achei bastante razoáveis. Primeiro, uma coisa que a gente, como cidadão, eu não posso dizer pelas outras cidades, mas São Paulo, a gente constata que é uma demanda muito alta por projetos de arquitetura. São Paulo está, como disse há décadas o prefeito Jânio Quadros, o verdadeiro canteiro de obras. Né? Ou como dizia o prefeito Maluf também, transformar a cidade no canteiro de obras. Então, o boom imobiliário em São Paulo está, eu diria até meio perigoso, porque está muito, muito grande, muito grande. Então ela falou, Marcos, os escritórios estão abarrotados
de serviços e, felizmente, por uma questão de responsabilidade, não querem assumir outros compromissos. Perfeito, entendi perfeitamente, frustrado ou não, entendi. Aí eu falei, mas aí ela falou uma outra questão que também é uma realidade. Muitos escritórios não têm interesse em projetos de HIS. Não importa a razão, não importa. Se paga pouco, paga muito, é fácil, é difícil, não importa, não tem interesse. Eu tenho um escritório de arquitetura e eu tenho um foco. Ou eu conheci escritórios de arquitetura que só trabalhavam com casas residenciais de alto padrão. Pronto, é o foco dele. Muito bem. Então, as explicações dela, particularmente, me satisfizeram e nós tocamos barco. Então, fizemos os contratos com todas as questões que eram colocadas pelos... Lógico, numa licitação, vocês sabem disso, tem gente que só entra para ver o que o outro faz de errado, né? E aí contesta, enfim. Vencemos essa etapa, né? Foi adjudicado, né? Foi homologado e foram assinados os contratos. Maravilha. Qual é a fase que nós estamos hoje? Os contratos assinados, as ordens de início já dadas, e como são três lotes, o primeiro foi dado a ordem de início mais ou menos fim de abril, começo de maio, e o terceiro foi dado agora em comecinho de julho. Então, nós estamos com os 3 lotes em fases um pouquinho diferentes, né, cada um, mas todos no início. O grupo de projetistas da SEAB estão todos muitíssimo animados, foram divididos, cada lote tem um gerente de projeto, tem um suplente, tem os demais que também participam, e a gente tem feito reuniões frequentes do grupo, e cada grupo tem feito reuniões frequentes com as suas equipes, né? Tanto gerenciadora como os escritórios. Então, nós estamos relativamente num começo, temos aí 1 ano para que os projetos sejam entregues, temos, né, o PEB desenvolvido, os cadernos já sendo revisados, né? Estamos participando da ABNT, né, onde está discutindo também os projetos BIM, classificação, elementos. Estamos tendo várias reuniões, várias conversas em outros órgãos. Temos falado muito com o pessoal do COSUD, pessoal lá de Santa Catarina. Inclusive, o pessoal nosso, lá na nossa equipe, teve vários contatos com a Prefeitura de Belo Horizonte para saber o que estava fazendo, já sabia, né, da licitação que estava sendo feita. Enfim, nós estamos caminhando, temos a consciência de que é uma longuíssima jornada, mas, como dizia o provérbio chinês, a longa jornada começa com o primeiro passo. Perfeito. E eu, do alto da minha arrogância e prepotência, eu digo que nós já demos mais do que o primeiro passo. Nós estamos acompanhando. E continuamos trabalhando, reuniões constantes, evoluindo, né? Cada dia com o grupo tem as suas reuniões. E o próximo passo, que é um pouquinho mais complicado, mas a gente tem esse desafio, é convencer o departamento de obras de que o BIM é muito bom para eles também. Para nós não temos dúvida, né? Todos estão, né, fazendo cursos, eu faço cursos à noite, estou assistindo palestra, para justamente ver o que mais temos para fazer, né? Onde mais temos que avançar, e temos essa tarefa que a gente espera que neste 1 ano do trabalho de projetos a gente consiga convencê-los para que, assim que termine o trabalho de projeto e for autorizada a licitação para a obra, essa licitação, evidentemente, já seja feita na modelagem BIM. Já temos aí, só para concluir. Claro. Não, só para concluir, temos mais 12 projetos encomendados, né, que é também da operação urbana, mas que ainda está na fase de elaboração do plano de massa, quais são os terrenos. E uma coisa que a colega de BH falou, e eu também falo sem arrogância,
Nós temos o recurso porque é uma operação urbana consorciada. O dinheiro só pode ser usado para aquele lugar. Então, todo o dinheiro arrecadado com as CEPACs, né, com as vendas de outorga onerosa, o dinheiro é destinado para esse trabalho. Então, por incrível que pareça, a gente não tem problema de recurso, né? A gente tem recurso, tem a vontade, a necessidade nem se fala, né? Todo dia a gente ouve nos jornais aí, que na mídia toda, a necessidade em São Paulo de unidades de habitação, de interesse social, o prefeito prometendo mais e mais e mais. Enfim, estamos aí e também gostaria de poder participar de todo esse trabalho com vocês para a gente poder, né, como a Sinara falou, trocar informações, né? E fazer erros inéditos, né? É verdade. Exatamente. Nós precisamos ser criativos para ter erros inéditos. Repetir um erro não é uma boa. Então, verdade. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Se quiserem conhecer mais, estamos a postos para fazer um webinar, uma live, seja lá o que for. À medida que os trabalhos forem apresentando, a gente vai tendo novidades e eu acho que a gente precisa, principalmente no BIM, né, que é uma coisa relativamente nova, né, no Brasil, a gente precisa trabalhar muito junto, né? Porque a gente tem muito que aprender, muitos têm muito que ensinar e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E você foi muito gentil em não me cortar. Não, que é isso. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Estamos aqui juntos, mesmo nesse mesmo intuito que você falou, de compartilhamento. Perfeito. Né? Duas perguntas. Primeiro, seu Marcos, sobre o iniciozinho, lá no começo, quando vocês tiveram a vontade de fazer isso, houve alguma consultoria ou partiu da própria secretaria tudo que vocês montaram em termos de caderno e tudo mais? Nós tivemos um grande apoio da gerenciadora, né? Porque nós temos, né, 3 ou 4 gerenciadoras, né, para cada área, e tivemos a sorte de que a gerenciadora que na época estava fazendo o gerenciamento para a gente tinha uma expertise em BIM. Então, repetindo a nossa criancice, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, os técnicos começaram a ver, né? Começaram a participar, saber o que é BIM, para que serve, como faz, e a gerenciadora também, né? O que fazer, como fazer, para que fazer, e tinha uma expertise, inclusive internacional, então coube no momento, no contrato, todo esse apoio. Legal. Hoje a gente continua com apoio, mas estamos começando a andar um pouquinho sozinho. Muito, né? Gatinhando, levantando a perninha, apoiando nos móveis, enfim, mas essa é a resposta. Tivemos esse apoio, sim. Ótimo, maravilha. O edital que vocês fizeram para a contratação desses 3 projetos, é possível compartilhar com todos em outro momento aqui? Sim. Para servir de exemplo para outra secretaria que queira fazer e tudo? Eu estou preparando a semana, dia 5, nós fomos convidados para participar de um evento, né, aqui em São Paulo, que chama Tech Seats, que é da empresa Frasili Ferrone, né? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho também sobre isso, mas, salvo engano, é a concorrência número 008 de 2020. Eu estou com esse número na cabeça porque hoje eu pus no slide. Certo. E ela foi lançada no mês de julho de 2020. Certo. Então, eu até podia ver aqui, eu não sei se eu vou... Não precisa ser agora, não. Eu não sei se acho que eu não me meto a sair da tela para procurar outra coisa, porque é capaz no próximo encontro, não precisa ser agora. Mas eu te falo, mas é isso aí, é uma concorrência, uma licitação, né, que foi feita em julho do ano passado, e ela está disponível, né? Todo o edital, né, tudo que está é público, né? Uma licitação pública. E o que a gente pode fazer, aí eu me comprometo,
sempre, né, de tempos em tempos, fazer uma atualização, né? Perfeito. O Maravilha. que estamos fazendo, o que está mais na frente, e acho que é importante isso, a gente trocar essas informações, porque temos muito que aprender. Perfeito. Muito Muito bom. mesmo. E agradeço muito pela compartilhamento aqui que você fez, foi muito rico. Muito obrigado. E fique à vontade de permanecer conosco e de participar das Com outras. certeza. Faremos de 15 em 15 dias. Ok, eu não costumo recusar convites. Ótimo, que bom. Convidou, eu estou. Bom saber, bom saber. Obrigado, Marcos. Obrigado vocês pelo convite. Eu vou fazer um relato rapidinho da experiência que foi na minha secretaria, para ajudar também nessa reflexão. A gente teve a Sinara, onde ela demonstrou que eles foram aprendendo a partir desse GT, e agora eles estão à busca de uma consultoria. A gente viu no relato do Marcos Romano que eles tiveram um apoio de uma gerenciadora que começou a fomentar isso dentro, e as pessoas começaram, então, a compreender e agora estão andando mais ou menos com os próprios pés. No meu caso, foi um pouco diferente. Eu entrei na Secretaria de Obras em janeiro agora, com o objetivo pontual de fazer a implementação de BIM. Então, quando fui chamado para assumir o cargo de superintendente, já foi com essa missão. Assim, está aqui a pasta e está aqui a missão já dentro da pasta, que era a implementação de BIM. E com isso a gente vem fazendo algumas ações de janeiro para cá com este objetivo. Então, a gente estamos elaborando o caderno BIM, que inclusive o caderno de vocês da SEAB é uma das referências que a gente está olhando, porque ele tem uma pegada que nós gostamos, ele é mais enxuto, né? Os cadernos, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná, que são cadernos muito bons, mas são cadernos extensos, porque, como eu falei há um tempo com o Rafael Fernandes, que foi quem coordenou o desenvolvimento do de Santa Catarina, ele disse assim para mim: Rogério, a gente teve que escrever aquilo, porque foi em 2016, os conceitos de BIM não estavam muito populares quanto hoje. Então, a gente teve que realmente escrever muita coisa. Só que hoje realmente não faz mais sentido. Eu falava para ele que a nossa ideia era aproximar mais na pegada da SEAB, que é mais enxuto, não tem tantos conceitos assim, porque eu tinha esse raciocínio de que, nossa, já tem o caderno BIM da CEBIC, tem do ASBEA, tem um monte de cadernos aí, vários manuais, etc., e eu não via necessidade de escrever novamente tudo aquilo. E que a minha ideia era ser mais objetivo em questões que são próprias da nossa realidade. E fui compartilhar com o Rafael sobre essa minha reflexão, e ele corroborou, disse: não, eu concordo também, se hoje fôssemos fazer, também faria nessa pegada, na pegada do olhar do fiscal, do olhar da pessoa que vai, digamos, pegar aquele trabalho e ter que validar aquele trabalho, né? E sobre essa motivação a gente está desenvolvendo o nosso. Acredito que a gente vai ter um pré-lançamento no próximo mês, em agosto, e aí eu vou trazer aqui em primeira mão para entregar para vocês poderem olhar e criticar, né? Vamos botar isso na mesa mesmo para servir de reflexão. E a gente quer deixar um tempo assim, uma espécie de consulta pública, vamos dizer assim, onde os colegas poderão, então, interagir, poderão colocar lá o que acham, o que está faltando, para a gente poder dar uma melhorada e, assim, na sequência, poder lançar oficialmente. Então, eu acredito que, pelo andar da carruagem, agora, em agosto, já deve estar na rua. Nós vemos fazendo, paralelo a isso, várias capacitações com os colaboradores internos da secretaria. Então, a gente tira alguns horários durante o expediente mesmo e fazemos capacitações. São capacitações rápidas, de 1 hora, às vezes demora um pouco mais, 2 horas, mas o fato de ser frequente tem surtido bons resultados.
eu tive a grande vantagem de ter entrado comigo algumas pessoas que já tinham um background desse conhecimento, então isso ajudou muito. A gente está capacitando uma parte dessa equipe, mas não é uma grande parte, porque muitos deles já sabem. Então, isso tem ajudado muito. Então, um dado dia, eu tenho um tema, falo e faço a capacitação. No outra semana, é um outro colega com outro tema, faz a capacitação. Então, a gente vem fazendo um rodízio entre nós de capacitação para os demais colaboradores e vem até suscitado convites para que a gente repita para outras secretarias. Então, tem sido uma coisa bem legal nesse sentido. Não sei como a gente vai fazer isso a longo prazo, mas que pelo menos a gente vê que está tendo frutos interessantes, né, que estamos recebendo até esse tipo de convite de outras secretarias querendo que a gente faça também. Eu venho convidando alguns colegas para também fazerem videoconferências com os colaboradores, também nesse intuito de troca de conhecimento e para dotá-los, né, de cada vez mais informações. Às vezes são profissionais da área, às vezes são desenvolvedoras, e aí pegando várias para não ficar uma coisa direcionada para ninguém, eu já chego dizendo para eles, ó, aqui é Open Beam, não damos preferência para fulano e ciclano, não. É de todo mundo aqui, a questão é pública e o terreno é aberto para todos. E, paralelo a isso, a gente vem fazendo novos desenhos de fluxos dentro da própria secretaria, de fluxos de trabalho. Está sobre a nossa responsabilidade não só a Secretaria de Obras, mas a parte de engenharia e arquitetura de outras secretarias ficaram também sobre a nossa responsabilidade. Então, está comigo hoje lá a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, o INPU, que é o Instituto da Paisagem Urbana, e a Secretaria de Obras. Então, eu brinco dizendo que é o maior PIB da cidade, agora está lá na nossa mão, porque se somar o quanto a gente tem de obra da própria Secretaria de Obras, com a de Educação e de Saúde, pronto, já bateu todas que tem na cidade, né? Então, acabou por ser um fator interessante, o fato de estar tudo concentrado ali, somente a parte referente à arquitetura e engenharia, né, está concentrado lá conosco, porque uma vez que esse processo BIM seja implantado, vai ser mais fácil que isso reverbere para outras. Como eu disse, nós estamos com as maiores. E as outras que não estão conosco, eu faço um trabalho de convidá-los. Então, tem várias que já são nossa parceira, vamos dizer assim. A gente faz capacitação, a gente chama, aí eles vão, participam das videoconferências e tal. Então, tem outras secretarias que, apesar de não estar lá dentro, já são super parceiras nossas e assim que a gente tiver a coisa montada, eles vão adotar já de imediato, porque fazem parte já do contexto. Tá? Então, a nossa realidade é uma realidade diferente da que os colegas relataram. De novo, não tem certo ou errado aqui, né? São só realidades diferentes. Então, na nossa, está acontecendo desse jeito. Certo? E aí, também, como o Marcos falou, à medida que for passando, eu vou atualizando vocês aqui das nossas problemáticas e dos benefícios que a gente está galgando. Por enquanto, uma grande problemática que a gente tem é financeira. Então, eu não estou tão boa das pernas assim com a Sinária e com o Marcos. Não tenho não estou tão bom das pernas assim, o negócio está meio apertado lá para a gente. Então, a gente está, igual eu falei na sessão passada, a gente está fazendo a missão MacGyver, está buscando fazer bomba com chiclete, assim, né? Então, mas aos poucos a gente vem ganhando vencendo algumas etapas. Aos poucos vamos chegando lá. A gente pode pensar no empréstimo, né, para vocês, hein? Verdade. Boa. Quem sabe vamos dar essa ideia para o nosso prefeito, ele gosta. É verdade. A gente pode fazer um compartilhamento, assim, Olha, vai dinheiro, vem experiência, exatamente. Aí, Um é escambo, né? Um escambo. É isso aí. Troca dinheiro por experiência. Eu acho que é tudo válido. Você percebeu que estamos todos abertos, né? Percebi. Ótimo. Alguém mais, gente, quer comentar alguma coisa?
gostaria, Por favor. eu gostaria, boa noite. Boa noite. Eu trabalho como engenheiro na área de governo da Caixa. Ótimo. E eu dou aula, trabalhei já no município, né, como engenheiro na parte de obras, trabalhei com cálculo estrutural boa parte da minha vida também. O que me preocupa, né, eu gostaria, assim, e conhecendo a realidade nossa, né, de Brasil, quando você recebe, muitas vezes, um projeto que vem de um determinado município ou de uma boa parte de municípios para análise, e você precisa estar colocando para o colega, né? Porque a gente fala em projeto básico, e quando se fala em projeto básico, muitos prefeitos acham que é um projeto, um croquis, simplesmente um croquis, e não um projeto elaborado com todos os elementos significativos que o projeto merece, sabe? E aí começam-se os problemas, né? Aonde você vê que você não recebe um projeto, né? Aquela interpretação de projeto básico não é a interpretação devida, né? O projeto básico deve ser um projeto que demonstre todos os elementos necessários, né? A quantificação de serviços. E essa é uma realidade, né, de um bom número de municípios, sabe, né, que a gente percebe. Isso eu estou falando porque eu estou numa região metropolitana, sabe? Moro em Americana, né? Trabalho numa Gigov, que é de Piracicaba, né? Estou junto aqui, a Americana pertence à região metropolitana de Campinas, enfim. Mas né, a gente começa a observar todas, né, um grande número assim, de dificuldades que os colegas nossos engenheiros passam, sabe? Assim, né, o colega que está trabalhando lá na prefeitura, né, todas as dificuldades que eles encontram, né? O BIM é uma metodologia, né, como nós sabemos, né? O BIM nós estudarmos todos os projetos, todas as suas inter-relações. Da minha vivência, né, desse meu trabalho, a gente até percebe que boa parte dos municípios, eles têm, assim, o planejamento, né, eles têm arquitetos, tem o pessoal que trabalha projeto de arquitetura. Só que os demais projetos, eles ficam em segundo plano, né? Tanto é que muitas vezes planilhas orçamentárias, né, como todos nós sabemos, elas são elaboradas a partir de um projeto de arquitetura e não tendo-se os devidos projetos, né? Se o colega tem uma boa experiência, ele consegue fazer um quantitativo razoável, né, chegar próximo, né? Nós sabemos que uma planilha orçamentária jamais ela vai ser precisa, né? Ela vai se aproximar de uma realidade, mas né, jamais com uma precisão, né, de 2 casas decimais, né, do nosso valor monetário. E essa é uma realidade. Isso é o que a gente vive aí no dia a dia, sabe? Né, você vê todas as dificuldades, então, que o pessoal tem para fazer esse levantamento de quantitativos, que se faz a partir de um projeto de arquitetura, né? Muitas vezes não se elaboraram projetos, os projetos complementares, eles nem foram elaborados, né? Vamos falar assim, você levanta quantitativo de aço a partir de um volume de concreto, né? Vocês sabem como funciona. E essa é uma realidade que eu presencio muito aqui, né? Que eu vivencio muito, sabe? Né? Que eu vejo muito.
sabe? E aí me assustou até quando a gente, né, quando foi criada a lei, né, para o BIM, né? E hoje eu estou na escola também, né? A nossa grade ela começa a ser mudada, pensada em cima disso, sabe? Né? Com relação. Mas a realidade, né? A realidade nossa, né? De municípios, ainda eu sinto assim, está muito distante, né? É muito bem-vindo, realmente, né? É um recurso, né? Uma metodologia que eu vou conseguir né, ter assim, eu vou falar não só o orçamento, né? O orçamento, né? Como ele vai sair? Eu vou me aproximar muito, né? Dessa precisão, né? Com o BIM, eu me aproximo muito, né? De uma precisão, mas a questão é essa, né? É a realidade que nós vivemos, né? Essa dificuldade, sabe? Igual você está dizendo, né? O colega de São Paulo, ele tem os recursos, né? Na secretaria dele, ele consegue, né, ter. E já a realidade de muitos outros, né, não é essa, né? Até muitas vezes capacitação, né? Nós percebemos a necessidade de capacitação de profissionais, né? Que normalmente os municípios existem assim, é uma política, né? Com relação à parte técnica, que a gente sabe que deixa a desejar, né? O investimento em nós, né, nos profissionais das diversas áreas, né? Vamos ser honestos, né? A gente sabe que não é a maioria dos gestores públicos, né, que tratam isso com um determinado carinho, né, com um determinado cuidado, né, que estão buscando, né, que tem uma ideia de vida, né, como nós temos, né, que maravilha o BIM, né, por exemplo, para a gente chegar numa obra com pouco desperdício, né? Perfeito. Né, eu vou chegar numa obra, né, com bons resultados, tanto, né, financeiros e de sustentabilidade, né, enfim, os benefícios são enormes, mas a nossa realidade eu vejo que está ainda distante, né? E que a coisa veio por decreto, né? Vamos falar assim, veio decretado, né? Onde a realidade, né? Que eu conheço, que eu convivo, que eu ajudo, sabe, né? Que a gente é parceiro, assim, né? A gente tenta fazer o que pode, né? Pelos nossos colegas do município, né? Porque eu também já estive do outro lado, né? Porque a gente analisa projetos, né? Nós fazemos análise de projetos. Então é esse comentário, né? Se alguém, por isso eu quis participar da reunião, porque nós estamos nos inserindo, né? A Caixa também está nos preparando, né? Já está nesse caminho, né? A gente está inicializando procedimentos de análise pensando em mim, né? Mas eu vejo assim, a realidade do outro lado ainda está muito distante, né? Os investimentos, a questão da capacitação, né? O próprio conhecimento de gestores, né? Porque é importante o gestor ter a devida visão, né? O gestor público ter a devida visão do que vem a ser, né? Dos benefícios e a questão do investimento. Porque se não investir, né? É investir em recursos humanos e investir em software, né? Investir em equipamento, né? Sim. Para que a gente consiga realmente desenvolver essa metodologia. Então, é esse, assim, o que eu venho chamar a atenção, né, dos colegas, né? Essa realidade que eu observo, né? Estou passando uma realidade assim que eu conheço, que eu convivo, né? Não só eu, né? Os meus colegas. Então é o comentário que eu gostaria de fazer junto a vocês, né? Que me preocupa. Ok. Obrigado, Manuel. Muito obrigado aí pelo seu comentário, obrigado pela participação. Sabe, eu vim aprender. Perfeito, perfeito. Eu já participei, né,
de alguns eventos, né? Mais um que me chamou a atenção. Hoje eu mexeram num horário da minha reunião lá da escola, era para ser das 7 às 8, estava encaixando certinho, colocaram às 8h30. Eu falei, nossa, eu queria muito participar, ouvir os colegas, né, do BIM, mesmo porque nós estamos colocando isso na escola, sabe? Né? Eu trabalho também numa fundação, uma autarquia estadual aqui do estado de São Paulo, o Centro Paulo Assoso, né? E, enfim, eu sempre fui assim, sempre tive junto à tecnologia, vamos falar, sabe? Né? Eu sou formado engenheiro, eu sou formado analista também, né? Sempre usei, né? Quando eu saí da faculdade, eu vislumbrava, né, que o computador era a minha ferramenta, e logo em seguida eu fui fazer análise e eu comecei a usar no cálculo, né, no cálculo de concreto. Bom, Perfeito, esse obrigado. comentário aos Obrigado, colegas, Manuel. né, assim, Não, querendo... perfeito, muito bom. Muito Tá bom? obrigado mesmo. Mais alguém, gente? Alguma colocação? Estamos aqui já há 21 horas, exatamente, né? A gente fez ali um combinado de que essas reuniões, esses encontros, durariam aí a volta de 1 hora, então a gente já está aqui no nosso prazo. Mas se alguém quiser ainda colocar alguns minutos, alguma coisa, o microfone está aberto. Só peço Rogério, cuidado com o tempo. Diga, Ari. eu gostaria de sugerir um assunto para a gente discutir no próximo encontro. Eu acredito que ainda haja bastante dúvida referente a todos esses decretos que saíram por parte do governo federal de BIM, né, Perfeito. da aplicabilidade disso, né? Ainda eu percebo que há um certo ruído de comunicação no mercado, entendimento desses decretos. Acho que valeria a pena a gente pegar, principalmente esses últimos, né? E tirar as dúvidas do pessoal, né? Da Perfeito. aplicabilidade disso, né? Concordo. E Concordo. afinal de contas é só a nível de governo federal e não estadual e municipal. Então acho que vale, né, a pena dar uma reforçada nisso. E um outro assunto seria a gente sabe que BIM não é software, mas sem software a gente não faz BIM, né? Eu acho que isso também poderia ser um tema provocativo de uma outra Perfeito. de um outro encontro, né? Massa, legal. Tem o Edivaldo também aqui está sugerindo que acho que uma concentração indicada para o público-alvo de prefeitura seria o BIM Mandate, onde estão os requerimentos BIM para governar o BEP, dos executores projetistas e consultores. Então, um outro tema possível, além desses que o Ari está sugerindo, é também os cadernos BIM ou BIM Mandates. Perfeito, obrigado, Edivaldo, obrigado, Ari. A gente realmente quer fazer um tema por sessão, dependendo do tema, pode ser até 2 sessões, para focar as nossas discussões em torno desse tema, né? Então, sim, serão acolhidas aí as sugestões, já anotei aqui, tanto o decreto quanto os usos dos softwares para fazermos BIM e BIM Mandate já estão aqui listados. Assunto é que não falta, né? Essa área é uma área muito rica e assunto é que não falta. Então, vamos lá. A gente também está pensando na criação de um pequeno grupo no WhatsApp também, para começar a esquentar a galera a partir do grupo antes de vir para cá. Vamos ver se o Sim. pessoal, né, topar, pode ser uma dinâmica interessante. A gente estender a discussão no grupo do WhatsApp. E aqui seria o momento, né, para pôr em cima da mesa e aprofundar mais isso. Acho que pode ser uma boa ideia também. Certo, gente? Eu agradeço imenso Maravilha. aí a participação de todos, a todos aqueles que tiveram presente, aos que compartilharam aqui suas experiências, aos que vieram somente para ouvir e também aprender um pouco mais. Todos são muito bem-vindos. E daqui a 15 dias
estaremos de volta. A gente vai avisar pelas redes sociais, pelos e-mails. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos e boa noite.